Eu não sei se você já ouviu falar no doutor Dietrich Emme. Dietrich Emme, ele escreveu um livro. E o nome do livro é Martinho Lutero, Sua Juventude e os Seus Anos de Estudo entre 1483 e 1505. Esse é o título do livro, um título longo, né? Esse é o título do livro. Ele afirma que Lutero entrou no convento. Lembra que nós falamos agora há pouco dessa história do raio, que ele prometeu para Santana. Isso é uma versão da história. O doutor Dietrich Emme tem uma outra versão da história. Ele diz que ele entrou para o convento só para não ser submetido à justiça criminal. É perigoso isso aí também, né? Porque o resultado da sentença teria sido provavelmente a pena de morte, por Lutero ter matado em duelo um colega de estudos chamado Jerônimo Bunz. Tá? Então, o que acontece? Naquela época, havia muitos debates na universidade. E os debates eram muito fervorosos. Um defendia uma tese, o outro defendia outra, e às vezes os ânimos se inflamavam ao ponto de um desafiar o outro para um duelo. Teria acontecido dos dois colegas em duelo e Lutero ter matado o seu colega. Né? Então, um amigo de Lutero o aconselhou a se refugiar no convento dos eremitas de Santo Agostinho, que então gozava do direito civil de asilo, que o colocava ao abrigo da justiça. Ou seja, se ele entrasse para o convento, ele não seria condenado. E ele não morreria. Lembra que a gente falou? Ele tinha um medo terrível de morrer? Então, ele foi para o duelo, não era a intenção dele matar o coleguinha, mas... Também não queria morrer. Também não queria morrer. Então, ele matou o colega no duelo. Agora, ele sabia que se ele fosse capturado, se ele fosse preso, a sentença seria a pena de morte. Era a sentença da época na Alemanha. Solução? Vou virar monge. Porque se eu virar monge, aí eu estou livre, estou isento, estou em asilo. Eles não podem me prender, eles não podem me matar, né? Aí vai vendo bem, né? Vai vendo bem. Não somos nós que estamos afirmando isso. É o doutor Dietrich Emme, e escreve lá no livro dele, né? Agora, se é verdade, não é, né? Bem que podia ser, né? Na verdade, eu não duvido nada, né? Afinal de contas, né, o Lutero era fora da casinha, ninguém duvida disso, né? Quem já assistiu, inclusive, o filme sobre a vida do Lutero, hoje, né? De 2003, é um filme de 2003 sobre a vida de Lutero, dirigido pelo Eric Thiel, pode ver lá, né? Que na primeira missa, Lutero derrama o sangue de nosso Senhor Jesus, preciosíssimo sangue, né, de nosso Senhor. Que raio de padre de meia tigela é esse, né? É verdade. Lutero ele foi o grande protetor das oligarquias, o fiador religioso de um feudalismo tardio que manteve a Alemanha no atraso e na pobreza. Com a reforma protestante, quase uma quarta parte das propriedades do Sacro Império mudaram de mãos. Não houve um latrocínio igual até a Revolução Russa. Lutero, como nós falamos no início, é apresentado como paladino da liberdade religiosa. Mas o clero luterano perseguiu as demais versões do cristianismo. O fato é que o novo clero criou uma versão do cristianismo que foi a única aceitável, e todas as demais foram rejeitadas e perseguidas. Claro, em primeiro lugar, a Igreja Católica, né? Mas também perseguiram os anabatistas, os calvinistas, os menonitas, etc, 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 etc. Né? Lutero foi furiosamente antissemita, como nós já falamos aqui do livro, né? Dele, odiava os judeus, queria a morte dos judeus, né? E isso prefigura o próprio nazismo. Né? A Noite dos Cristais, que é um episódio histórico que todo mundo conhece, se você não conhece, dá um Google aí, Noite dos Cristais, né? Foi feita em homenagem aos 450 anos de Lutero, né? Procura aí, você vai ver que catástrofe foi a Noite dos Cristais, que massacre aos judeus que aconteceu, né? O filósofo alemão Karl Jaspers escreveu que o programa nazista está prefigurado em Martinho Lutero. É uma acusação grave, e não somos nós que estamos fazendo, foi um filósofo alemão, Karl Jaspers, né? E por quê? Porque Lutero, como nós já falamos, ele dedicou parágrafos horripilantes aos judeus. Ele disse coisas como, né, devemos primeiro
atear fogo às suas sinagogas e escolas, sepultar e cobrir com lixo, tá? O que não incendiarmos, para que nenhum homem volte a ver deles pedra ou cinza. Escreveu Lutero sobre os judeus. E aí Hitler disputou as eleições em 1933, né, com um soberbo cartaz que tinha a imagem de Lutero no cartaz, né, de Hitler e a cruz da Amada juntos. As celebrações luteranas dos nazistas eram espetaculares, né? Então, tinha, assim, uma ferocidade que o Lutero estimulou e justificou, né, na queima de bruxas até, que deixou nada menos aí do que 25 mil vítimas na Alemanha. Estima-se que 25 mil pessoas morreram, né? Segundo o Hemsen. Acumulamos assim tantos milhares, milhões de mortos com esse assunto, que é melhor nem fazer as contas, na verdade, né? Porque o Lutero ele foi escravo dos vícios, da depravação, do sexo. Lutero era alcoólatra, homicida, suicida, blasfemador, antissemita, odiava os judeus, um dos pais do Holocausto nazista. Ele é um rosa-cruz traidor que se colocou ali do lado dos príncipes, né? Contra Thomas Mann e os camponeses na época, né? Tá, então vamos a assim, um cronograma bem rápido. A gente já está com quanto tempo de live, Carol? 1h30, né? Não sei, Vamos para um cronograma bem rápido, assim, sobre os principais fatos da vida de Lutero, certo? Em 1517, Lutero se rebelou contra a venda de indulgências e a remissão dos pecados. Em 1522, Lutero traduziu o Novo Testamento e publicou a primeira Bíblia em alemão e iniciou a divisão da Igreja Católica. Vai vendo bem, tá? Por que ele vai fazer a primeira Bíblia em alemão? Porque ele achava que a Bíblia Católica estava errada. Aí ele vai pegar lá os textos originais, né, em hebraico para traduzir para o alemão e faz um monte de caca, traduz um monte de coisa errada, né? E troca palavras importantíssimas, troca o sentido de várias coisas, né? Nessa tradução do seu Novo Testamento, ele deixa ali a carta de Santiago de fora, mas olha, é uma bagunça, tá? 1524, então, Lutero finalmente criou a Bíblia dos Protestantes, toda dilacerada, chegando a chamar a carta do apóstolo Santiago de carta de palha, tá? Só porque ia contra a sua doutrina da salvação somente pela fé. Né? Uma vez que Santiago escreveu que a fé sem obras é morta. Então, Lutero era maior do que o apóstolo Tiago, porque para ele a salvação era só pela fé. Exatamente. Para Tiago, o apóstolo de Jesus Cristo, a fé sem obras é morta. Tiago escreveu a epístola, tira fora. Tiago não sabe nada. Quem sabe é Lutero, né?